Olá, sou a Marcela, casada com o Leandro, mãe da Gabriela e do Miguel. Faço parte do projeto dos Santíssimos Corações e hoje nós somos convidados a participar desse mini curso, falando um pouco sobre a eficácia, a simplicidade da pré-alfabetização e da alfabetização, né? O que a gente precisa saber que precisa acontecer nesse período, mas que isso aconteça com a simplicidade necessária, né, para se alcançar aquilo que nós temos em vista quando nós nos deparamos com esse processo. Então, para iniciar aqui, né, o nosso momento, eu gostaria de te convidar você a participar, a fazer um breve momento de oração, onde nós vamos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós vamos aqui consagrar a nossa vida a Nosso Senhor pelas mãos da Virgem Maria, onde nós vamos pedir para que Santo Tomás de Aquino interceda por nós neste momento e que ele passe também a cuidar, né, a zelar dos nossos estudos, sempre intercedendo por nós, para que nós consigamos alcançar cada vez mais o progresso nessa área da nossa vida. Nossa Senhora passe à frente de todas as coisas que nós vamos viver, todos os momentos que nós vamos viver, especialmente nessa aula, especialmente que os corações se abram e que se abram também nosso entendimento, para que sejamos apenas um instrumento na mão de Deus, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queria começar partilhando com todos um momento de oração meu. Quando uma das indagações que eu fazia em oração para Deus, eu questionava não, eu colocava uma dúvida, uma reflexão minha para Deus naquele dia, e em oração, o Senhor me fez contemplar uma passagem do terço, né? E eu falava para o Senhor assim, Senhor, por que no meio de tudo que acontece hoje no mundo moderno, o Senhor me chamou a viver essa questão da educação católica, da educação clássica? Porque simplesmente eu não vivi, eu não vivo dentro de uma educação dos moldes de hoje, né? Porque tem sido difícil, Senhor. Foi um momento onde a gente, no meio de muita busca, de muita informação nova, a gente estuda ao longo da vida e, de repente, a gente se vê diante de uma situação onde nós precisamos reconfigurar tudo, né? Começar tudo de novo. E eu fiz essa questão para o Senhor, eu fiz essa pergunta para Deus no meio da oração. E o Senhor me levou a contemplar o quarto mistério do terço gozoso. Eu sempre me perguntava por que nós precisamos contemplar o momento que Jesus se perde, depois é encontrado de novo. E eu sempre contemplava assim, eu não conseguia entender assim claramente tudo, né?
Naquele dia que o Senhor me fez contemplar, eu me ative naquela contemplação por um longo período, sabe? E fiquei ali entendendo o que o Senhor queria falar comigo naquela passagem. Então, Jesus se perde dos pais e é encontrado no templo junto aos doutores da lei. A igreja nos ensina que são 3 dias para José com Maria chegarem até Jesus de novo. De repente eles percebem que o menino não está ali. E começam a procurar e voltam. Né? Eles estavam no meio de uma caravana. Então Jesus, ele se perde da caravana, ele se perde dos próprios pais, porque ele está debruçado nos estudos. A palavra nos diz que ele é encontrado junto aos doutores da lei no templo. É um local onde se conhece, onde se estuda, onde se contempla as leis, né? Como se fosse a doutrina daquele povo, né? O que rege para aquele povo toda uma vida baseado na lei de Deus. E Jesus está ali, não só estudando as leis, mas ele está ensinando para eles. Né? A tradição nos ensina isso. E ali eu me deparei com a essência da educação em Jesus, o mestre, né? O mestre dos mestres, o grande mestre. E aí, meus queridos, é o seguinte, eu entendi muita coisa ali naquela contemplação naquele dia. Se Jesus se deparou com os estudos e se debruçou, né, na busca pelo intelecto também, é porque a educação ela ultrapassa esses moldes modernos que nós temos e que é além, vai muito além. Então, toda aquela busca e aqueles estudos que eu já tinha feito até aquele momento começou a fazer sentido. Né? Essa questão da igreja nos ensinar sobre o estudo, essa questão da igreja dar muita direção sobre os estudos, ao longo de toda a história da igreja, e de antes da igreja, que é também a parte do clássico, onde a gente busca também esse conhecimento, começou a fazer sentido a partir do momento que Jesus nos ensina que a parte do intelecto precisa ser também trabalhada, desenvolvida, utilizada. O próprio Deus preparou isso para nós. Queria partilhar isso com todos, porque é importante conhecer essa vontade de Deus para nós. É importante saber que também o intelecto precisa ser trabalhado da melhor forma, da maneira correta, para que ele se volte para Deus. Né? Para que ele não se torne só vaidade, mas que ele se volte para Deus. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização e a pré-alfabetização, mas eu acredito que também se faz necessário, aqui as meninas, né, tanto o Fernando quanto a Margarete e a Tati já falaram nas outras aulas, né, sobre a questão da educação, essa visão da educação de uma maneira geral, né, de uma maneira mais completa. E na completude da educação, nós percebemos que o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento espiritual, isso forma a educação, né? Então, a educação vai para muito além da alfabetização, vai para muito além da pré-alfabetização, né? Não é a alfabetização é um instrumento, é um meio para se acessar verdades, as verdades. E as verdades contidas em livros, né? As verdades contidas em livros registrados ao longo da nossa história, da história da humanidade.
Então, assim, para isso eu vou falar só um pouquinho sobre a educação. Então, a educação é desenvolver a natureza do homem em tudo aquilo, lapidar, né? Em tudo aquilo que há de bom dentro da natureza do homem. Eu vou enobrecer aquilo que há de bom na natureza do homem. É isso que a educação precisa fazer conosco. Então, é impossível fazer isso recortando a educação. Eu vou trabalhar só linguagem, eu vou trabalhar só intelecto, mas a moral dessa pessoa não foi trabalhada. Então, isso não faz com que eu tenha sido educada. A educação vai além. O físico não é um templo. Você não trata o seu corpo como um templo do Senhor, também não é possível dizer que foi educado. Né? Se eu não dou função certa para minha vida espiritual, se eu não consigo ter esse acesso espiritual, porque eu também não fui educada, se eu não consigo me aproximar de Deus como eu devo, como eu fui chamada pelo próprio Deus, ou tentar, pelo menos, fazer isso, também eu não posso dizer que fui educada. Então, a educação, ela tem esse âmbito mais amplo do que apenas alfabetizar e saber ler. Mas esse meio que é a alfabetização, de acessar as verdades contidas em livros, né, decifrar como que um código da linguagem. Decifrar esse código da linguagem é muito importante, né? Então, eu vou primeiro formar uma argumentação, e essa argumentação é importante para agir aí, para você, para eu agirmos com inteligência, com inteligência. Né? Quando eu formo essa argumentação, quando eu construo raciocínios, né? Quando eu pego toda tudo que eu já adquiri de conhecimento e consigo inserir esse conhecimento no meu dia a dia, no meu cotidiano, na realidade, né, que eu vivo, eu vou aplicar esse conhecimento da melhor maneira. Quando, quando eu tenho esse entendimento que a linguagem me transporta, me levanta, né? Aí eu consigo dar valor a isso. Eu consigo entender que não pode ser de qualquer maneira, né? Eu consigo entender que a linguagem vai fazer com que eu saia de um estado somente animal para elevar, o meu grau da educação. Então, de uma maneira assim bem simples, né? Eu pego a educação que é do latim, você fala educere, criação, e uma palavra portuguesa que é o enobrecer. Então, a educação vai enobrecer a criação, aquilo que vem da mão de Deus, né? E a educação Deus deixa para isso, para enobrecer essa criatura que se aproxima dele com dignidade, que se aproxima dele com dignidade. E aí, entrando agora nesse aspecto da pré-alfabetização e da alfabetização. Então, toda essa ferramenta da linguagem inicia lá na infância, né, com meios próprios para essa idade, né? Então, debaixo de um olhar atento, cuidadoso do pai, da mãe, né, dentro dessa hierarquia do educador, né? A igreja nos ensina que existe uma hierarquia na educação de uma criança, de um ser humano. Os pais vão estar na prioridade, a maior responsabilidade, né, como educador. E aí o sacerdote, e enfim o Estado na pessoa do professor. Então, lá na infância, com o olhar cuidadoso e atento dessas pessoas, né, do educador, é que essa criança vai ter acesso a essa primeira ferramenta.
Então, quando a gente fala de pré-alfabetização, a gente fala de preparar e amadurecer a criança para receber a alfabetização. Então, você pega essa criaturinha ali, inerte, quase inerte, né? Como que um quadro em branco prestes a ser pintado, prestes a receber uma composição de uma arte, de um artista. Mas não que uma criança seja um quadro em branco, mas é como se fosse, né? Você pega essa criança que precisa ser despertada para um amadurecimento, para um crescimento, para um progresso. A educação vai nos fazer progredir, né, na vida intelectual, espiritual, moral, né, e na nossa vida material também. E ali, na pré-alfabetização, você vai dar esse despertar para a criança. Então, você vai preparar a criança para estar pronta para receber a alfabetização em si. Então, essa criança pequena, muitos são alfabetizados enquanto adultos. Então, também eu tiro o cérebro que ainda não está familiarizado com esse tipo de linguagem codificada e desperto esse cérebro para essa realidade. Mas focando na criança, né, a gente passa a amadurecer a criança preparando o ambiente. O ambiente precisa estar pronto, né, dentro da rotina, com ambientes limpos e quando eu falo limpos é sem estimulação demais, coisas que furtem a criança daquilo que é a verdadeira necessidade daquele momento, que é a atenção no estudo, né? Algumas pessoas confundem, colocam estímulos visuais demais, e a criança não precisa disso no momento do estudo. Então, o local do estudo precisa ser limpo, o local do estudo precisa ser sereno, que traga concentração, que traga um local que você, olha, agora eu vou estudar. Então, o lugar que tenha ordem, não só o lugar, um ambiente que tenha ordem, que a família ou que a escola, a sala de aula seja ordeira, né? Que tenha rotina, que tenha constância nessa rotina, onde a minha criança vai, esse aluno vai conseguir aproveitar ao máximo aquele momento. Se está na desordem, se está fora, se o ambiente não está dentro desse parâmetro de ordem, o prejuízo na alfabetização acontece, né? Demora mais, vem de uma maneira ruim. Então, não é a mesma coisa de quando você tem esse ambiente preparado. Agora, quando nós falamos de preparar o ambiente, também eu falo de preparar o pré-alfabetizador, seja pais, especialmente os pais, mas os professores, precisam ter um olhar muito atento aos sentidos, né, aos órgãos dos sentidos das crianças. Essas crianças precisam entender que esses sentidos existem, e entendendo isso, essa criança passar a ter esses sentidos a seu favor na hora da educação. Então, você vai fazer com que a criança seja estimulada a usar o sentido da visão, do olfato, da audição, e da audição eu vou falar um pouquinho mais para frente, da oralidade, do tato do sentir, do tato do sentir. Então, quando o professor, o pré-alfabetizador, o pai pré-alfabetizador, entende que é através dos sentidos que se forma o imaginário da pessoa, é através dos sentidos que o ser humano forma toda a imagem de mundo. E isso é de Deus. Isso Deus deixou para nós. E é por isso que nós precisamos educar os sentidos. Então, quando nós educamos os sentidos, nós sabemos julgar e julgar bem através dos sentidos. Então, o que o meu olhar mande para o meu cérebro coisas que me façam inteligir, coisas que me aumentem a inteligência.
E quando a criança entende um pouquinho, não do jeito maduro de um adulto, mas do jeito de criança, ela entende que o olhar dela precisa trazer para ela conhecimento, ela vai se superar sempre. Então, o olhar treinado com uma paisagem que a gente vê durante o dia, né? O olhar treinado com fotografias do casamento dos pais, o olhar treinado com conhecimento de imagens, figuras de animais, de uma escola bem arrumada, bonita, sempre visando demonstrar e dar à criança a conhecer o belo, sempre. Isso vai forjar um estudante muito mais criterioso, e não criterioso por escrúpulo, criterioso para chegar perto de Deus, né? Quando uma criança é bem treinada no seu olfato, desde pequenininha, não é só bem treinada, é que ela tenha consciência desse olfato, né? É pelo olfato que se gera as melhores, as memórias, né? As memórias da criança que vai ao longo da vida. Então, aquele cheiro, né, do perfume da mãe, que todo dia, ao tomar banho, chega com aquele perfume e abraça o seu filho. Depois, ele vai sentir só o rastro daquele perfume, e ele vai se lembrar com doçura dessa mãe, né? Também o cheiro de uma comida que está sendo um lanche preparado durante a tarde. Oh, agora é o momento do meu lanche com os meus irmãos, com os meus colegas. Eu vou comer tal coisa. Olha o cheiro. E aquele cheiro fica ao longo da vida. E sempre que ele sentir de novo o cheiro, ele vai se recordar de uma maneira boa das coisas. Isso vai educando, né? Então, o olfato precisa ser muito trabalhado. Essa parte, essa fase da infância precisa ser trabalhada, você educar a criança a saber usar o olfato, usar a visão ao seu favor. E quando a gente fala do ouvir, né? O ouvir gera, na linguagem, o ouvir gera muito conhecimento. É o ouvir que vai fazer com que a criança desenvolva a linguagem, né? Porque a criança nasce ouvindo, mas para falar ela vai aprender, apesar de que naturalmente ela vai aprender a falar. Se ela estiver exposta a uma língua, ela vai aprender a falar. Mas ouvir ela já nasce ouvindo. Então, o ouvido precisa ser muito bem treinado. A criança que tem um ouvido bem treinado, ela lê bem, ela interpreta bem, ela compreende bem o texto. Ela tem uma inteligência oral muito boa. Então, se você sabe ouvir, você vai saber falar bem, né? Então, a audição precisa ser muito bem trabalhada. Vou falar mais audição um pouquinho aqui na frente. Enfim, a criança precisa saber tocar certas coisas, sentir pelo tato. Tudo isso eu vou formando o imaginário da criança. Na pré-alfabetização, formar o imaginário é imprescindível para que a alfabetização seja boa. Assim como a gente precisa se utilizar do vocabulário que a criança tem, esse vocabulário precisa fazer sentido, né? O que adianta eu conhecer como se diz tal palavra, mas o meu cérebro não sabe o que significa aquela tal palavra. Eu não tenho a imagem daquela palavra, porque no meu imaginário aquilo não existe. Então, caminha junto, né? A aquisição do vocabulário com a aquisição do imaginário. O imaginário da criança precisa ser bem formado, e isso acontece pelos sentidos, tá? Na área das artes, a gente faz isso, uma é uma prioridade saber trabalhar isso, porque é muito importante, né? E aí, quando a gente vai para essa pré-alfabetização, como as meninas disseram, né, tanto a Margarete quanto a Tatiana, a gente tem os métodos, e os métodos é aquilo que tem pego aí muito professor e pais que querem fazer o ensino clássico católico e
E agora, que método que eu uso? Então, a gente, assim, bem rapidamente, assim, nós temos o método sintético, né? E temos o analítico também. Eu não vou me ater ao analítico, a Tati já explicou, as meninas já falaram, não é o método que nós nos apoiamos, porque não é o método mais eficaz. É um método moderno que comprovadamente traz muito prejuízo para a alfabetização de hoje em dia, infelizmente, né? E nós vamos nos ater aos métodos sintéticos e nos apoiar neles para nossa alfabetização enquanto escola católica e clássica. A gente fala clássica porque a gente tenta chegar o mais próximo possível do clássico, né? Hoje em dia, nos tempos de hoje, é muito difícil ter essa plenitude do clássico, muito difícil. Mas a gente tenta se aproximar o máximo possível. E aí você vai chegar nos métodos sintéticos, né? Onde a gente vai falar do silábico, onde a gente vai falar do fônico, da soletração. Você pega e parte junto com a criança ou com o aluno que está sendo alfabetizado, pré-alfabetizado, os pequenos elementos, até os elementos maiores, da letrinha até uma frase, um parágrafo inteiro, de um ponto de silêncio, é uma vírgula, um momento de silêncio da vírgula, até todo o ritmo de uma poesia. Né? Então, você sabendo ler e você sendo alfabetizado com método fônico, você precisa conhecer o momento da vírgula. O momento da vírgula é silêncio. O momento da vírgula é um breve silêncio. Ou um breve ritmo que se dá naquela leitura. Até chegar no ritmo de uma recitação de poesia. Então, a audição precisa ser muito apurada para isso. Isso começa de pequeno, né? Então, aqui a gente, o silábico, ele veio trabalhar a partir das sílabas. Beabá, né? E eu trabalho com a criança a partir do alfabeto, né? Os seus nomes e as junções das letras que formam sílabas. E aí agora eu vou entrar no fônico, porque eu acredito que seja o mais razoável de todos, né? A gente tem várias posições aí, tanto na literatura como nos formadores de hoje. Porém, o método fônico, ele tem um caráter que se aproxima muito da naturalidade, né? E é isso que faz sentido no cérebro da gente. Ele dá muito resultado por causa disso. E é comprovado cientificamente. Existe já bastante pesquisa, já existe uma literatura bem séria, né? Não no Brasil só, no mundo, no Brasil também, de que o fônico é um método mais razoável, mais plausível para pré-alfabetização. Então, nós dizemos sempre que nós ensinamos os sons das letras com o fônico. Porém, não é só isso, não é só isso, né? Quando nós trabalhamos o fônico com a criança, com o aluno, nós apuramos a audição da criança. Então, desde pequenininho, da mais tenra idade, a criança vai ter a sua audição apurada através do método fônico, através de ouvir bem. Então, eu vou colocar aqui por minha conta, eu vou ampliar o sentido do método fônico por minha conta, tá? Na literatura, nós temos isso. É a alfabetização a partir dos sons das letras. E eu vou aumentar aqui o sentido do método fônico, tá? Por minha conta. E vou citar até aqui uma pessoa que eu gosto muito, que é o Carlos Nadalim, porque ele nos entrega o método fônico de uma maneira muito completa. E ele nos faz entender como se trabalha essa técnica da audição apurada com uma clareza e com uma. Ele te persuade a isso. Por quê? Porque é claro, é científico, é muito próximo daquilo que é natural para a gente. Faz sentido no cérebro. É por isso que é bom, especialmente para uma criança.
especialmente para uma criança que ainda não sabe, né, o que fazer com isso. Então, quando eu dou sentido para ela, quando eu entendo que uma língua de repente se resolveu, né? Vamos pegar os sons e fazer deles códigos, para que quem venha depois possa saber o que aconteceu no nosso tempo. E para que a gente possa registrar também as coisas que nós ouvimos dos nossos antepassados. Isso não se perca. E aí acontece a codificação da língua, né? E aí o latim e tal, o grego, né? E o nosso alfabeto é um alfabeto fácil, né? A nossa codificação não é difícil, não é artístico, é geométrico, né? Então, a gente pega aqui essa concepção de codificar. Se codificar é pegar o som e desenhá-lo, por que eu não vou fazer isso quando eu vou aprender o código? Eu pego o som e sei depois o que o código significa no meu cérebro. E o fônico vem trazer isso para nós. Então, por exemplo, você trabalha o som do fônico em cada letrinha. Aí depois que ele já sabe cada letrinha, acabou o fônico. Não acabou o fônico. Depois que ele conhece cada letrinha, que é a menor unidade, aí você fala, olha, agora nós vamos fundir as duas letrinhas. E agora eu não vou falar mais b, a. Eu vou abrir a boca de uma vez só. Eu vou falar ba. Viu as duas letrinhas? Ba. Então, a visão, a audição e o falar. Então, o fônico continua. Ah, mas isso é silabação. Não é, não é, tá? Quem trabalha com método fônico sabe que não é. Então, quando eu vou fazer uma apreciação musical com a criança, eu estou já ali apurando esse sentido dela, né? A criança que tem acesso às músicas clássicas, tem ali, e é importante que a criança ouça música clássica, porque ela vai ter uma exigência maior da inteligência. Ela vai apurar o cérebro nessa questão. Então, você precisa trabalhar com música clássica. A criança precisa, essa complexidade da música clássica puxa o nível, né, de aprendizado da criança, né? Eu coloco ela num nível mais alto. Então, também as parlendas, as cantigas de roda para crianças, tudo isso precisa ser. A música é muito importante. E eu vou colocar aqui por minha conta essas coisas na conta do método fônico, tá? Então, eu apreciar música e eu conhecer a distinção de uma nota para outra. Tem criança que muda de uma nota para outra sem nunca ter estudado, porque ela sabe ouvir. Ela ouviu. E aí, quando ela vai reproduzir a música, ela mesma faz as alterações. Porque assim também como a alfabetização, o código da linguagem, a música também foi codificada. E a música também tem, a música boa, né? A música boa. Porque tem música aí que não dá nem para fazer partitura, né? Mas a música boa, ela também foi codificada. Chegou uma hora que se entendeu que não dá mais para viver só memorizando todas essas músicas, né? Músicas que ficavam ali 30 minutos sendo executadas. E aí, graças a Deus, né, a própria igreja, na pessoa de um dos padres, eu acredito que na fase da Idade Média, vem e faz essa codificação da música em notas, tempo, né? E tudo ali na partitura é colocado para que se saiba ler a música. E lendo, você consiga executar a música. Então, a criança vai ser trabalhada também nessa parte pela audição. Então, eu já coloco na conta do método fônico. Quando você vai ouvir um texto, a criança ainda nem sabe ler, mas ela está ouvindo o texto. Ela vai entender o geral ali, porque ela está sendo bem estimulada, ela entendeu o geral. Mas se ela for uma criança com o ouvido atento, ela não vai. Aquelas duas ou três palavrinhas que ela entendeu, mas ela não sabe o sentido daquelas palavrinhas. Ela vai parar, o professor vai falar: olha, e essa palavrinha? Por que ela está aí? O que ela significa? Ela vai falar. Então, não vai deixar passar nada. Essa criança vai ter
um grau elevado na sua alfabetização. Então, assim, toda a conversa que um pai e a mãe têm com essa criança com o ouvido apurado vai gerar enriquecimento de vocabulário, porque ela ouve e ela automaticamente, o que que é isso daí? O que que significou isso daí? Por que que essa palavra está nessa frase? Pai, eu não entendi. E o pai, a mãe, ou um professor, ou um avô, ele vai ter que parar para poder ensinar essa criança. Então, a pré-alfabetização é muito simples, é cotidiano, insistência, rotina, não tirar de vista que a criança precisa da nossa insistência, porque o desejo de uma criança é brincar, não é fazer coisas que exijam concentração, não, é brincar, é fazer coisas próprias de uma natureza ainda imatura. Então, a nossa insistência é importante. E a nossa delicadeza em saber que a criança tem que ser tratada como criança. Ela vai aprender como criança, né? O alfabetizador, o pré-alfabetizador, que conhece também os temperamentos do seu aluno, do seu filho, aluno, ela está à frente. Por quê? Porque se você conhece o temperamento dos seus alunos... A gente tem a definição dos temperamentos, assim, mais explicadinho, mais esmiuçado em algumas literaturas, mas o básico, né, assim, o que se tem assim, mais firme hoje acontecendo, se tem bastante informação fácil de acessar, é o temperamento melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico. Né? Quando você encaixa o seu filho em alguma dessas possibilidades, você tem como trabalhar muito mais tranquilamente. Você já sabe o que você vai esperar daquela pessoinha, você já sabe como vai reagir e como você precisa tratá-lo para alcançar melhor aquela criança, aquele aluno. Então, é importante conhecer os temperamentos, é importante, dentro do método fônico, essa pessoalidade, dentro de conhecer esse aluno pelo temperamento, essa pessoalidade, na hora de preparar os sentidos dessa criança, a pessoalidade. Então, a pessoalidade, ela entra também nessa parte da pré-alfabetização com muita força. Você precisa saber quem é o seu aluno. E se for uma sala de aula, conhecer a ausência do aluno só de entrar na sala de aula. Eu não preciso esperar a chamada para saber se alguém faltou. Essa pessoalidade diz que eu conheço meu aluno, que eu sei o que eu preciso passar para ele naquele momento. Se ele está mais para frente, se ele está mais para trás, se ele está alcançando o que eu estou passando para ele ou não. Né? Eu passei a atividade de uma maneira, mas como eu conheço o temperamento daquele aluno, eu sei que ele vai precisar de um pouquinho mais de explicação e de uma forma diferenciada. Mas aquele outro, na metade da minha explicação, ele já sabe do que eu estou falando. Então, o temperamento nos ajuda nisso, a pessoalidade, eu conhecer, eu me aproximar daquela pessoa, não é um número de chamada, é uma pessoa que veio ter aula comigo. É uma pessoa que precisa receber de mim o que eu tenho a passar de conteúdo, né? Então, assim, dentro da pré-alfabetização, nada do que eu falei aqui é bicho de sete cabeças. É tudo rotina, cotidiana, dia a dia ao redor daquela criança. Ouvir para enriquecer o vocabulário. A mãe já fala automaticamente o sentido das palavras, porque sabe, a mãe, o pai, ele não vai falar uma palavra porque é mais. Ó, eu sei que se eu falar assim, ele vai entender, então eu vou falar mais fácil. Não, o pai e a mãe que estão preocupados com a educação do seu filho, ele vai falar a palavra que não é tão fácil para ela, e na sequência vai dar o sentido daquela palavra, que é para aumentar o vocabulário da criança, certo? Então, não é fazendo o que é fácil, é fazendo aquilo que tem que ser feito, né? A pré-alfabetização é simples por isso, porque pegar a natureza e trabalhá-la para poder
ela ter uma maturidade suficiente, maturidade na fase da infância, né, para receber essa alfabetização. Quando a gente fala de alfabetização, deixa eu só pôr uma questãozinha aqui sobre o fônico, né? Eu dei uma volta aqui, mas só para finalizar, o método fônico, quando a pessoa ela é alfabetizada assim, ela consegue ouvir um texto e argumentar em cima dele com o tempo, formar retórica depois, né? Então, ela consegue ler com muito mais valor do que uma pessoa que não é trabalhada no ouvir. Chega uma hora que a leitura, que geralmente é em voz alta, porque uma criança que ainda não sabe ler, ela vai se tornar uma leitura silenciosa. A criança vai, ou a pessoa, o adolescente, o adulto vai pegar e vai fazer a leitura silenciosa. Só ele vai saber que ele está lendo. Mas dentro do cérebro da gente, eu acho importante falar isso, dentro do cérebro da gente, acontece como que uma voz lendo. Essa voz também será ouvida. Ela é audível ao nosso cérebro. E essa voz precisa ler direito. Essa voz precisa ler com uma audição correta para o nosso cérebro. Às vezes a gente está lendo correndo e eu engoli umas vírgulas, eu engoli umas letras e eu preciso voltar tudo de novo. Porque minha visão me falou para voltar? Não, porque a voz que o meu cérebro está ouvindo não me transmitiu a mensagem, né? Os meus olhos viram a vírgula, mas eu não li com a minha voz interna, né? Então, o cérebro vai... Então, assim, o fônico me faz treinar a tal ponto, é isso que a gente tem que entender, né? A pré-alfabetização precisa ter essa profundidade, simples, mas profunda, a ponto de o meu aluno ter esse ouvido treinado, né? Então, esse método fônico se aproxima demais da naturalidade, né? Porque eu treino meu ouvido para quando eu chegar no código, né, quando eu chegar na linguagem, seja no português, no inglês, no latim, enfim, eu consiga falar o que a mensagem como ela deve ser falada. E hoje em dia a gente fala muito de analfabetismo funcional, justamente porque as pessoas veem o texto, mas por não ter uma linguagem apurada, né, um ouvido apurado, uma oralidade apurada, porque não sabe fazer aquele breve silêncio da vírgula para dar sentido na linguagem, não entende o que está se escrito. Ou se entende uma coisa que não tem nada a ver com o que está escrito, né? Então, esse método vai auxiliar demais para desenvolver as habilidades intelectuais propícias para uma alfabetização eficaz, tá? Então, aí a gente entra na alfabetização, que também não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é uma questão de se concentrar e focar nesse exercício, se concentrar e focar nesse trabalho intelectual, que é parte de saber passar dessa decodificação, que é decodificar a letra, a linguagem, passar para um momento de uma fluência de leitura, para pegar velocidade na leitura. E aí nós entramos na fase gramatical, né? Quando a criança passa para a fluência da leitura, que é essa velocidade, eu paro de gaguejar, eu paro de engasgar na hora de ler, que eu pego essa velocidade, que a criança começa a ter essa velocidade, eu entro na fase gramatical, que é quando eu vou começar a dar sentido para cada palavra. Eu vou dizer quem é quem ali naquele texto. Aquele A, ele está indicando alguma coisa? Ou ele está juntando dois termos? O que ele é? Né? Porque no primeiro momento, nós não precisamos nos preocupar demais em dar nome aos bois, né? Ah, é um artigo ou uma preposição? Não me importa agora. Naquele momento, a criança precisa saber, aquele primeiro momento, a criança precisa saber a função das palavras
mas ainda não é necessário dar nomes. No segundo momento, quando a criança está um pouquinho mais apurada nessa parte, já consegue ler bem, quando ela se ouve lendo ou me ouve lendo, ela fala, ela narra a história de novo por conta própria, com muita coerência, com pouca coerência, mas que saiba narrar bem de novo essa história. Aí a gente vai passar a ter essa análise do texto, dizendo quem é quem, né? É uma ação, aquela palavra está determinando uma ação daquele quem que está agindo, quem é que agiu, né? Então ali a gente começa essa fase gramatical de uma maneira muito sucinta, bem, e o mineiro dizia assim, né? Comendo pelas beiradas. A gente vai ensinando as funções das palavras sem dar nomes ainda. E logo em seguida a gente começa a dar o nome para as palavras e começa assim essa fase gramatical com mais consistência, né? Aí as análises sintáticas, aí sempre trabalhando a parte do texto, não teorias. É isso, acabou. Dei uma frase muito simples, que é o que se faz hoje, né? Uma frase muito simples. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? E num texto, né? A pessoa chega lá e se perde todinho. Então, a gente trabalha o texto. E, de preferência, um texto rico, com muito valor literário, né? Próprias para a criança, própria para a idade da criança que você está alfabetizando, porém, que tenha valor. Hoje em dia a gente tem muita coisa sendo indicada aí como livros de valor, é bem bacana, tá, né? O Instagram tá cheio, tá tudo, tem todo um roteiro já para a turminha que precisa de indicação. Então, aí a gente trabalha nessa fase. Também na pré-alfabetização, a questão da memória, né? A memória precisa ser trabalhada desde a pré-alfabetização com força, que antes de ler e de escrever, a criança vai memorizar e recitar. Então, ela ouve alguém, digamos que seja um poema, e aí ela ouve esse poema de uma mãe, de uma professora, ensinando a ela aqueles versos, e ela vai reproduzir aqueles versos, de preferência com a entonação certa, né? De preferência com o ritmo certo. E ao passar dessas fases, né? Ao passar da pré-alfabetização, entrando na alfabetização, continuar se memorizar. Tanto que a memorização, ela é utilizada ao longo de toda a história, né? Os os homens de Deus memorizavam a palavra de Deus. Tudo que eles tinham uma Bíblia para cada pessoa. Não existia isso. Mas todo mundo sabia de certinho, tudo que precisava saber sobre a palavra de Deus, porque eles memorizavam. E a memorização precisa acontecer com força nessas duas fases. Depois que nós trabalhamos toda a parte de gramática nos textos, nós trabalhamos a parte de memorização nas duas fases. Coisa simples, não tem segredo nenhum nisso, muito tranquilo. E quando você memoriza, você tem argumentação na sua cabeça para a vida inteira. Um cérebro que não tem recheio, né? Um cérebro vazio não argumenta nada, porque não tem o que argumentar. Tá vazio. Agora, quando você tem a memorização bem trabalhada ao longo de toda essa fase de alfabetização e pré, você consegue ter argumento para o longo da vida, né? E então a gente começa a recitar poemas, a gente consegue trabalhar com as recitações, até de prosas mesmo, né? E o poema que eu queria deixar aqui também um pouquinho, trabalhar os poemas para a alfabetização e a pré-alfabetização eleva também o nível intelectual dessa criança, tá? Porque é um texto, é um tipo de texto artístico. Ele é um tipo de texto que vai nos remeter vai exigir do nosso cérebro, do nosso entendimento, um grau maior de esforço, porque ele tem métrica, né? Ele tem todo um formato próprio para ele.
o poema só é um poema, a poesia só é poesia se ela estiver dentro dessas normas, e para isso a gente precisa. Aí tem uma linguagem própria, a linguagem poética é diferenciada, né? Cheia de figura de linguagem, então a interpretação precisa estar afiadíssima para você. Às vezes a gente lê, igual o Lusíadas, que a gente costuma estudar bastante, a gente tem que ter outros tantos livros em volta para conseguir entender profundamente aqueles poemas. Então, trabalhar os poemas nessas fases é muito importante. Então, assim, eu espero ter colocado, né, de uma forma bem clara para que todos possam entender que é muito simples, mas precisa de entrega. O que precisa aqui é de um pai, uma mãe, um professor entregue a isso. Porque não é que não dê trabalho, é que eu estou dizendo que não é difícil, precisa de ter uma sistematização, precisa, mas é tudo muito simples, né? Então, dentro dessa limitação da minha vida, né, eu espero ter auxiliado de alguma maneira nessa aula breve, né, sobre um resumo, né, desses momentos de pré-alfabetização, de alfabetização. Abordei algumas questões que eu acho que são muito importantes serem abordadas. Aí fala assim, use o método que for mais razoável para você e pronto. Não é assim exatamente, né? Use um método que seja um método eficaz, né? A silabação, o método silábico e o método fônico caminham juntos, um completa o outro, né? Mas trabalhar os sentidos da criança ajuda muito, né? E é isso. Eu espero que todos possam aproveitar da melhor forma. Fiquem com Deus. Muito obrigada por esse momento.